Está no ar o AbertaCast, o podcast da Aberta Saúde que transforma informação e cuidado e conversa em conexão. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Duda, sou assistente de marketing e hoje eu tenho o prazer de conduzir esse episódio tão especiais com essas mulheres maravilhosas. Estamos aqui hoje em comemoração ao Dia da Mulher, que acontece domingo agora, dia 8, e também para marcar um momento muito importante. A estreia oficial do AbertaCast, um espaço criado para promover conversas relevantes sobre saúde, carreira, comportamento, qualidade de vida e temas que fazem parte da sua rotina. E para essa conversa tão necessária, eu vou apresentar as minhas convidadas, só que antes eu vou fazer a minha autodescrição para quem me ouve, mas não me vê. Eu sou uma pessoa branca, meu cabelo é cacheado na altura dos ombros, na altura do peito, mais ou menos assim. Eu estou vestindo um vestido preto e com uma maquiagem singela. Eu estou aqui com a Graciele Carvalho, analista de saúde mental e bem-estar da Aberta Saúde, com a Karina Araújo, coordenadora do CPS de Contagem Itaúna, e com a Thaís Silva, analista de rede credenciada. Podem se apresentar, meninas. Olá, meu nome é Graciele, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, um pouco abaixo do ombro, tá crescendo, gente. Tô com uma blusa preta e uma saia jeans. Bom dia, meu nome é Karina, eu sou morena, apesar das mechas loiras no cabelo, cabelos longos, estou vestida toda de branco, uso óculos. Bom dia, meu nome é Thaís, eu sou uma pessoa branca, com cabelos ruivos, um pouco abaixo do ombro, estou vestindo uma roupa toda preta. É um prazer ter vocês aqui, meninas, para essa troca tão importante. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre cansaço geracional, os padrões que muitas mulheres herdaram ao longo do tempo, as pressões que atravessam diferentes gerações e os movimentos que a gente está construindo aí para quebrar esses ciclos. Quando a gente olha para a história das mulheres, a gente percebe que muitas conquistas importantes foram acontecendo ao longo das décadas. E como no direito ao trabalho, educação, autonomia, participação na sociedade, né? Mas junto com essas conquistas, também surgiram novas responsabilidades, expectativas, desafios, né? E para começar essa conversa, eu vou convidar a Gra para nos ajudar a olhar um pouco dessa trajetória. Pois é, meninas, assim, quando a gente pensa, né, nessa questão do cansaço, eu acho que é muito importante a gente sempre refletir que o cansaço não é só um cansaço físico individual ou momentâneo, né? Quando a gente trabalha o dia inteiro e ainda chega, tem que fazer as nossas coisas. É algo cultural, histórico e acumulado ao longo das gerações. Aí, para a gente refletir um pouco sobre isso, eu trouxe algumas datas, porque a gente esquece que muitas coisas aconteceram há pouquíssimo tempo, né, comparado com a história do homem. Então, vamos lá. Primeira coisa, o voto feminino. A gente ganhou o direito de votar em 1932. Né? Ele se tornou obrigatório igual aos homens em 1965. Outro ponto, no Código Civil de 1916, nós éramos consideradas incapazes. Então, a gente precisava de autorização do marido ou do pai. Então, olha para você ver, gente, 1916, a gente está em 2026. Então, se a gente for pensar dentro desse histórico, é pouquíssimo tempo. Direito ao crédito, né? A gente, em 1974, que a gente pôde abrir conta bancária sem precisar da autorização de um marido. Em 1977, direito à dissolução do casamento. Então, antes a gente não podia se divorciar. A gente casava e tinha que permanecer. E a igualdade constitucional só foi em 88. Planejamento familiar, direito de não ter um filho, em 96. Lei Maria da Penha, né, que é um marco legal contra o combate da violência doméstica, em 2006. E, por último, em 2015, o femicídio, né, se torna um crime hediondo. Então, quando a gente olha todo esse contexto social, a gente já percebe por que a gente está tão cansada, né? Porque não é só uma questão do dia a dia, né, que a gente tem aí múltiplas tarefas que a gente vai falar mais à frente, mas é uma questão muito do que como a sociedade nos colocou, e a gente teve o tempo todo que provar que éramos boas o suficientes.
E quando a gente olha para isso, né, meninas, a gente também percebe que muitas mulheres cresceram ouvindo algumas ideias muito fortes, como a de que precisam dar conta de tudo, ser fortes o tempo todo, não demonstrar cansaço, que agora é mais fácil, que antigamente não tinha tantos recursos quanto hoje, né? E é justamente aí que entra o tema do nosso videocast, que é o cansaço geracional. Gra, do ponto de vista da saúde mental, como que você enxerga esse cansaço geracional? Tem uma frase da Simone de Beauvoir, que ela é autora de um livro, não sei se vocês conhecem, que chama O Segundo Sexo. E aí ela fala assim, não se nasce mulher, torna-se mulher. Né? Então, por quê? Porque a gente tem uma expectativa, né? A mulher tem uma expectativa muito grande em relação ao cuidado, ela tem que ser cuidadora, né? Ela tem que ter um comportamento adequado perante a sociedade, a gente tem que ter uma estabilidade emocional. Muitas vezes, quando a gente cobra, por exemplo, do parceiro alguma atitude, é muito comum ser chamada de louca, né? Você é louca. Né, você está pedindo o mínimo. A aparência, né, dependendo da roupa, quantas vezes a gente já escutou algum tipo de agressor, abusador falar assim, não, é a roupa dela também, como se a roupa definisse o comportamento do outro, o papel dentro da família. Então, tudo isso são marcas que fazem com que a gente esteja o tempo todo culpada, se sentindo culpada por algo. Tem a questão da ansiedade, né? Então, hoje, se a gente for olhar dentro da Organização Mundial de Saúde, fala que as mulheres são muito mais suscetíveis a ter algum transtorno mental. Então, nós temos uma vulnerabilidade cognitiva muito maior de depressão, de ansiedade. Por quê? Né? Porque a gente já tem toda uma expectativa que a gente está o tempo todo tendo que provar, às vezes para o outro e às vezes para nós mesmos. E talvez, né, Gra, corroborando um pouco aí que você trouxe de histórico, a gente tem talvez essa ideia de que reclamar seja algo assim, um ato de ingratidão, assim, é como se fosse um ato de fraqueza, e a gente trazendo aí, quando acho que todo mundo que está aqui lembra das avós, por mais lutos, dores físicas, exaustão, seja, né, qualquer adversidade, as nossas avós estavam sempre com a mesa posta, um sorriso, toda a casa organizada, então acaba que a gente vai carregando essa culpa quase que avassaladora aí, né, por todas as gerações de, nossa, eu tenho que dar conta de tudo com um sorriso nos lábios, que vai aí contribuindo aí com a nossa saúde mental, né? Eu acho que uma coisa que pesa muito também nessa questão da ansiedade da mulher, é que ela tem que dar conta de tudo, não somente para ela. A mulher normalmente tem que cuidar do marido, dos filhos, dos pais, dos avós. Ou seja, uma mulher normalmente, ela não vai se programar a rotina somente do dia a dia dela. Se ela tem família, ela vai programar a rotina de toda a família. Então, além de se preocupar com ela, com o que ela precisa entregar para ela tem esse peso nas costas de cuidar de toda a família. Então, se ela fez uma programação para um filho, por exemplo, tem que ir para a escolinha de futebol e ele não foi, ela vai ficar com aquela culpa. Então, a mulher tem essa tendência a se cobrar pelos seus resultados e os resultados de outras pessoas. Se ela programa para o marido arrumar uma casa e ele não arrumou, ela vai se sentir culpada e vai assumir essa função. Então, eu acho que isso colabora muito nessa ansiedade das mulheres, porque a cobrança dela nunca é só dela, é uma cobrança de toda a família, de todas as pessoas em sua volta, né? E isso acaba sendo cansativo, porque às vezes a gente não dá conta de cuidar de nós. Ou seja, Thais, além de, se elas tentam, nós mulheres tentamos delegar alguma função, a gente talvez delega a função física, mas a gente não delega o gerenciamento dessa tarefa, e aí gera o cansaço mental, porque você vai fazer o almoço hoje, mas você lembrou de descongelar a carne? Você lembrou, então, assim, não adianta, né? Então, é sempre essa vem a frustração, né? Se você programa algo, por mais que não é você que vai ter que executar e não deu certo, você fica frustrado. E isso pesa muito para uma mulher. Eu acho que é muito nesse contexto, né, da gente ter que dar conta de tudo. Eu e a Dudinha, a gente estava conversando antes, né, de começar, a questão do papel. Se a gente for pensar, o homem, ele sempre aprende o quê? A se amar. A se amar o carro, o futebol, né? O amor amoroso, o relacionamento amoroso é uma consequência, mas não é principal na vida dele. Mas nós não. Nós somos criadas para ser esposa de alguém, para ter uma família. Tanto que nosso primeiro brinquedo na infância é uma boneca. Que a gente é ensinado a cuidar. Sim. Eu acho que desde pequenas as mulheres são ensinadas a cuidar do outro. E muitas vezes gosta de brincar, de fazer comidinha, né? Qualquer coisa de mulher, né? De família.
Então, é uma coisa que a gente já nasce introduzida nesse contexto, né? Um contexto familiar, um contexto de cuidar, um contexto de que onde a gente vai ter uma família. E às vezes a gente cresce escutando muitas coisas, né? Que é daí que vem de passar entre as gerações. Porque eu mesma, hoje eu tenho 20 anos de idade, mas quando eu era menor, eu sempre escutei que eu era muito chata, que ninguém ia me querer, que eu não ia casar, que eu ia ficar pra titia, né? E hoje a gente percebe qual que é o impacto dessas frases, né? Porque o que que tem se eu não conseguir alguém, Acho que essa sabe? questão. Não minha felicidade não vai depender disso. Não, e tem muito isso. Se você, por exemplo, não souber cozinhar, você não serve para outra pessoa. Se você não souber arrumar a casa, então a mulher sempre teve essa muita pressão. A mulher, o homem pode se dar o luxo de às vezes não saber varrer, de cozinhar. Eles podem ser só profissional. A mulher não. É. A mulher tem muito essa cobrança. Para ela ser uma boa esposa, ela precisa saber cozinhar, saber limpar, saber passar roupa. Gente, passar roupa é muito ruim. E quando, Vamos ser e quando o cara sinceros. sabe, fala assim, nossa, que isso? Quando vai lá, vai trocar a fralda. Fala assim, não, é um paizão. Exatamente, já a mulher não, além dessa cobrança de que ela precisa ser perfeita, que ninguém vai querer se ela não for perfeita, tem isso, ela tem que fazer tudo perfeitamente. Sim. Ela não pode falhar. A mulher cresce muito com essa cobrança de que ela não pode falhar em nenhum âmbito da sua vida, senão ela não. Ela é, como a gente pode dizer? Ela é uma pessoa pela metade. Ela não E aí serve para outra pessoa se ela não for perfeita. E aí eu posso aprofundar e polemizar um pouquinho, que é uma frase que realmente me gera muito desconforto, né? Que é como se a mulher nasceu com o dom de cuidar. Então, isso me gera até borboletas assim no estômago quando eu escuto uma frase dessa que é altamente estigmatizante, como se fosse algo mais como um instinto biológico, Aham. né? E não mesmo algo que foi Perpetuado pra gente. perpetuado para a gente, Ensinado, função né? da sociedade. Mas, assim, quando eu falo isso, quando a gente começa a refletir sobre isso, espera isso é um instinto mesmo da mulher, ou isso de fato foi algo que está sendo especializado, né, devido a mudanças aí de gerações? E quando a gente começa a pensar sobre isso, eu abro um leque para falar assim, poxa, se eu penso dessa forma que isso é da mulher, eu acabo deixando de dar uma oportunidade do outro aprender. Sim. Né? Poxa, eu não sou mulher, então eu não preciso fazer isso. Uhum. A gente Então, acaba favorecendo. exatamente. Então, quando a gente começa a refletir um pouco sobre isso não é sobre dom, isso é uma habilidade cognitiva perfeitamente passível de ser realizado por qualquer ser humano, a gente passa a ter uma responsabilização Uhum. do ser humano, e aí a gente consegue ter uma sociedade muito mais justa. Sim. Olhando para a história das mulheres da família de vocês, podem ser mãe, avós, vocês mesmos, se vocês acharem que vocês se encaixam, né? Vocês percebem alguma diferença na forma como essas gerações lidavam com trabalho, responsabilidade, principalmente o autocuidado? Sim, eu vejo muito, uma coisa que eu percebo muito na questão da minha família, que as mulheres antigamente, a questão do autocuidado, elas deixavam o autocuidado de lado para cuidar da família. Elas não tinham, igual hoje a gente tem essa questão, eu vou arrumar cabelo, fazer unha para me sentir bem e estar bem para minha família, não. A preocupação era, a minha casa precisa estar bem, a comida precisa estar posta para a minha família estar bem, e não tinha muito isso. Sim. Então, sempre a preocupação nas gerações anteriores era, eu vou servir para quem está à minha volta e eu posso ficar em segundo lugar. Hoje, eu já vejo que a gente, nessas últimas gerações, vem trazendo muito mais essa questão do autocuidado, que é algo importante. Porque eu acho que se você não está bem consigo mesmo, você não vai conseguir oferecer o seu melhor para sua família, para seus amigos, para ninguém. A gente precisa cuidar da gente para poder cuidar do Exatamente. outro. E eu vejo que isso é uma mudança muito positiva que tem hoje. Uhum. E assim, eu acho que é legal também ver que muitas pessoas das gerações anteriores, ao ver os filhos, sobrinhos se cuidando e incentivando elas a se Sim. cuidarem, a gente vê hoje muitas mães que se cuidam, que antigamente, há 10, 20 anos atrás, elas não tinham essa questão de ir no salão de beleza se cuidar. Ou se arrumava Hoje, para o marido. ou se arrumava só para o Não para marido. si. E hoje você vê que muitas estão abertas, com os filhos, a família instruindo. É muito bom quando você vê uma pessoa que nunca teve acesso a fazer uma unha, a poder ir lá no salão, cortar o cabelo, você vê ela indo na felicidade, que é uma felicidade genuína. Sim. De alguém que nunca pôde se cuidar e ser cuidada, talvez. Sim. E hoje a gente vê uma geração falando muito mais sobre saúde mental, limite, terapia, Sim. né? Mas, ao mesmo tempo, muitas mulheres ainda sentem que precisa dar conta de tudo, né? E vem uma culpa. Essa culpa avassaladora. Na opinião de vocês, isso mudou? O que realmente mudou? O que ainda continua sendo uma pressão para muitas mulheres?
mudou sob o ponto de vista que nós estamos questionando mais, como a Thaís acabou de falar, né? Ao invés de a gente falar assim, nossa, ela é forte, ela aguenta tanto, a gente começa assim, não, peraí, por que ela tem que aguentar tanto? Então, assim, meio que regra dos 80-20, né? Sim. Por que, peraí, eu posso fazer algo que seja o 20, que vai dar os nossos 80% de resultados que realmente importam. Então, não tem problema a casa tá tão, ela não precisa estar tão perfeita assim, como também a Thaís mencionou aí, do jeito que nossos avós gostariam, né, e deixavam a casa. Então, a gente consegue hoje pensar sobre isso, mas eu acho, Duda, que a gente ainda, essa culpa ainda é muito intrínseca, né, ela realmente, ela fica aqui ainda na gente. Eu acho que é bem aquilo que eu trouxe, assim, da gente começar a se perguntar mesmo, até para conseguir transformar uma sociedade mais justa, até na própria educação dos nossos filhos e da geração que está vindo. Eu acho que esse ponto é importante, porque se a gente for pensar, a gente ainda exerce os papéis anteriores, então, grande parte das mulheres ainda são as principais cuidadoras de casa, né, da família, mesmo sendo uma mãe solo, né, não tendo, às vezes, o companheiro do lado, ainda são responsáveis pelos pais, né, pelos filhos, então, mas aí assumiu outros papéis. Isso é dado do IBGE, né, as mulheres trabalham o dobro de horas, né, dessas atividades invisíveis, né? Além do trabalho profissional, quando acaba o expediente comercial, ela chega em casa, gente, que mulher chega em casa e vai tomar banho, deitar e descansar? Não. A mulher vai lavar roupa, vai fazer janta, vai ensinar para a casa, para a criança. A mulher tem um trabalho oficial e um extraoficial. Não, e isso é importante, é trabalho. É um trabalho. Entra o que você perguntou, E a mulher né, sente errado descansar. Eu acho que muitas vezes vem muito essa questão, essa culpa vem que a mulher nunca aprendeu a descansar, gente. Quando vocês viram suas avós, tias, almoçar e poder tirar um cochilo depois do almoço? Foi aprendido, foi ensinado aqui. Sim. Você almoçou, todo mundo almoçou, você vai lavar vasilha. Você não pode descansar. E hoje tem muito disso ainda. As mulheres, às vezes, se sentem culpadas por não fazer alguma função que ela foi pré-ensinada e descansar. Porque eu falo, gente, o homem, desde sempre, tem aquilo. O homem tem o futebol para distrair. A mulher, qual o hobby que a mulher sempre teve para poder distrair? Nada nunca foi É por isso atribuído. que hoje em dia a gente vem, Né? evoluindo cada vez mais nisso, né? De pensar mais na gente, na nossa saúde mental, no nosso autocuidado. Hoje a gente vê muitas mulheres fazendo terapia, né? Que antes não era uma coisa comum. Gente. Hoje é o público principal, né? Se a gente for pensar dentro da clínica da psicologia, a mulher ela tem muito mais habilidade e coragem para se abrir e falar, não estou legal, eu preciso melhorar, do que o homem, né? O homem também foi ensinado que sentir era coisa de mulher, Sim. né? Então é frescura, né? Então quando uma criança, às vezes um menino machuca e começa a chorar, a primeira frase que muitos pais falam é o quê? Procurar a mãe. Senão não chora não, que é coisa de mulher. Chora não, seja forte, engole o choro. Não, gente, tá doendo, tem que chorar mesmo. E aí, dentro desse contexto, as mulheres, elas buscam mais a terapia, elas buscam se conhecer mais, só que a gente ainda está acumulado de muita coisa. Por quê? A gente vem aquela questão que a Karina trouxe, né, da gratidão. Eu preciso ser grata, porque minha avó, minha mãe não teve isso. Isso pesa muito. Pesa, e a gente ainda tem que dar conta do que foi colocado, né, para a gente. Esse tanto de direito aqui que a gente colocou, tão pouco tempo a gente fala assim, não, peraí, tem muitas mulheres que conquistaram isso, eu tenho que mostrar que eu estou dando conta. Só que, ao mesmo tempo, a gente ainda tem que ser boa em tudo, a gente tem que ser o melhor, e isso vai só cansando, e vem aquele desgaste, né? Então, acho que esse processo de saúde mental, né? A gente tem questões do passado que influenciam hoje nas nossas crenças, como a gente se vê, como a gente vê o outro, nos padrões de comportamento, nas expectativas do que é ser uma boa mulher. Isso, a gente está tentando rodar, né, o mesmo software no modelo que já mudou, e aí talvez essa mudança mental também dentro disso que a gente está falando, de realmente a gente conseguir oportunizar, gerenciar, não, a gente passar, delegar a função, mas também todo o gerenciamento daquela tarefa que vai ser executada, porque senão o desgaste mental talvez ainda é mais pesado do que o desgaste físico, que é o que a gente não consegue se desligar, não, tem que estar tudo perfeito, que aí vem das
gerações anteriores. Então, eu delego, mas ele não dá conta de ele ou ela, seja quem for, né? Não dá conta de fazer adequadamente e tal. Eu continuo gerenciando e aí não faz diferença eu ter delegado aquela tarefa. Sim, né? E hoje em dia a gente tem essa visão da mulher guerreira, né? A mulher que aguenta tudo, que tem uma vida boa, que se ama, mas até que ponto isso é uma coisa boa, assim, sabe? Porque a mulher guerreira, muitas vezes, ela é a romantização da exaustão, né? Exatamente. Porque a gente chega em casa, tem que fazer isso. É até uma Tá no forma de trabalho, tem que controle, fazer né, do aquilo. dia. E isso é uma forma de controle, porque, querendo ou não, a gente sempre vive num mundo em que a gente é controlada. O negócio é esse. E eu queria ver, Gra, do ponto de vista psicológico, quais são os maiores riscos dessa romantização de exaustão e por que que isso impacta tanto na saúde mental ao longo do tempo? Se a gente for pensar assim, num contexto geral, a tecnologia ela nos ajuda muito, né? Nos aproxima, a gente está aqui falando para não sei quantas pessoas, mas de uma certa forma também nos prejudica no ponto de comparação. Então, quando a gente pega a rede social, a gente vê lá mulheres, né, se ditas, entre aspas, perfeitas, com uma vida perfeita, né? Às vezes sai da maternidade já com barriga tanquinho, né? Dando conta do filho, disso, daquilo, não é? Perfeito. Tudo, e a gente começa a olhar aquilo como se fosse real, que não é. A realidade hoje é outra. Então, quando a gente começa a fazer esse comparativo com outras mulheres, a gente começa a achar que tem que dar conta de tudo, aí vem essa sobrecarga. Sim. Né? Então, a gente fica mais suscetível ainda a ter um transtorno emocional. Então, depressão, ansiedade, né? Transtorno de ansiedade generalizada, como eu já coloquei. Infelizmente, as mulheres, elas também têm um índice grande de suicídio. As mulheres têm essa questão de não quererem ser frágeis. Porque a gente foi o tempo todo chamado de sexo frágil, a gente não quer. Então, às vezes, finge, né, que tá tudo bem, Tá desmoronando, a mulher mas tá dentro tá desmoronando, desmoronando. não tá dando conta É de nada, isso. mas tá sempre se mostrando a mulher forte. A mulher tem muito disso. E às vezes não compartilha, Não como a compartilha. própria mulher. Então, a gente está aqui conversando, então, assim, às vezes pode acontecer o quê? Uma mãe, vou dar o exemplo, né? Eu conduzia por um tempo grupo de gestante. E aí a gente via, assim, os pais lá naquela coisa, né, maravilhosa, as mulheres preocupadas com parto, de voltar ao trabalho. Aí, quando volta ao trabalho, sente culpa porque deixou a criança na escola ou com os avós. Mas aí também fala, não, mas eu tô mais culpa ainda porque eu tô sentindo feliz porque eu voltei ao trabalho no dia. Que tem muito essa questão da mulher ter medo de demonstrar a fraqueza dela, que ela não tá dando conta, e mostrar que falhou para a sociedade. Porque, igual você falou da questão das redes sociais, vendo as mães, um exemplo de mães de redes sociais, mulheres de redes sociais sempre bem-sucedidas, você acha que a vida dela é perfeita. E tá tudo certo, a gente não vê por trás das câmeras como é. E a partir do momento que você é uma mulher, não deu conta, por exemplo, você é uma mãe, você precisa trabalhar e não pode cuidar do seu filho, você às vezes sente que falhou na parte de mãe. Você está sendo bem-sucedida na parte profissional e está falhando na parte de mãe. E externar isso para outra mulher é ruim porque você pensa que você é julgada. Eu acho que a mulher tem muito isso de ser julgada, e eu acho que a parte da saúde mental, das terapias ajuda muito, porque às vezes é muito mais fácil você se abrir com uma pessoa que não conhece do que alguém do seu convívio. Com certeza. Eu acho que isso que as mulheres têm que buscar realmente essa ajuda, porque ela tem muito medo do julgamento de quem conhece. Para ser flexível. Essa regra do 80-20, né? Assim, a gente tentar ver assim, o que algumas coisas não vão ficar perfeitas e tá tudo bem. E eu acho que o que pode também corroborar para o que o Dudian te perguntou, assim, da questão da tecnologia, do que mudou hoje, assim, eu falo que quem tem interface comigo no trabalho sabe, acho que ninguém que me manda uma mensagem no Teams lá e que eu não respondo na hora, coitado, ele já escuta um texto. Nossa, desculpa, eu não te respondi aquela hora porque eu estava com o médico. A culpa, né? Não sei o que lá, falo assim, gente, coitada, né? Ele só queria me perguntar, às vezes, uma coisa simples, eu rezo uma missa lá, porque é essa culpa avassaladora que a gente vem trazendo de gerações. E vou ser muito sincera, quando alguém não me responde na hora e demora para responder e a pessoa não me explica, eu fico, poxa, a pessoa nem me deu atenção, porque exatamente essa cobrança. Com imediatismo de tudo também. Antes não tinha, antes a gente tinha que, lembra, a gente tinha que marcar uma reunião presencial, imagina na época lá das nossas mães, avós. Então, assim, a gente tinha, né, era tudo mais
detalhada. E agora, assim, é tudo muito Sim. de uma vez. E aí a gente tem essa cobrança de ter que dar conta de tudo. E aí a evolução se volta contra a É que gente. junto, né? Se a gente for pensar, todas as gerações passaram por conflitos, a nossa também, né? Não quer dizer que a gente teve esse tanto de direito aqui que a vida tá boa, não tá. Às vezes pode foi acumulando mais Sim. ganhos e mais responsabilidades. Eu vejo muito isso. Que nós mulheres, a gente vê que eu não posso ser só profissional. Antes, a mulher era só dona de casa, mãe de família. E aí, à medida que vai ganhando direitos, você vai ganhando responsabilidades. Só que em nenhum momento a mulher pensa que pode abrir mão de alguma, que ela pode ter uma escolha. Sim. Igual hoje. Quantas mulheres são julgadas por não querer ter uma família? É isso que eu ia Assim, falar. porque ela A não gente, pode às ter vezes, escolha. Só Na que visão não é das mal vista pessoas, pela exatamente, sociedade. na visão da maioria das pessoas e de nós mulheres, a gente tem que ter uma família, tem que ser profissional e tem que dar conta de tudo. A gente não pode escolher entre um e outro. E pode, gente. Querendo ou não, uma das nossas vitórias é essa, de poder escolher. Às vezes eu quero ser só profissional, eu não quero ser dona de casa, eu não quero Sim. ter uma família. Só que a partir do momento que você externa isso, o julgamento é imenso. É o que a Karina Né? trouxe, né? Porque como nós fomos criadas ao cuidado, qual que é o principal, assim, a pessoa que a gente pensa, cuidado que a gente pensa, mamãe. Exatamente. Então, né, por isso tanto hoje em dia é tão comum, quando há a separação, a mulher ficar com a guarda das crianças. Eu lembro de um vídeo, não sei se vocês viram na internet, que tá uma mulher falando assim, olha, eu decidi passar a guarda pro meu ex-marido, porque eu quero curtir a vida, eu quero me dedicar à minha vida profissional, e ela vai falando, né? E aí você vai ver nos comentários, as pessoas falando assim, que mãe é essa? Que não sei, tem... Abandona os filhos. sim. Aí chega no final, ela fala assim, eu disse o que um homem diz, e é aceito pela sociedade. O homem é normal ele abandonar a família. Assim, na visão deles é normal, que a mulher sempre vai ter a obrigação de cuidar dos seus filhos, independente da idade. Uhum. O pai não. Então, eu acho que é muito isso. Quando se invertem, igual quando acontece, por exemplo, de que a mulher escolhe trabalhar e o homem fica em casa cuidando dos filhos. Gente, o tanto de crítica que acontece, de pessoas, inclusive, menosprezar o homem, falando que ele não é homem porque ele não está provendo a casa. Só que eu entendo que, a partir do momento que os dois estão no relacionamento, é tudo conversado, e os dois estão de acordo, a gente não tem problema nenhum. E é muito importante falar que a maioria das vezes as comparações acontecem entre as mulheres. Exatamente. Então, infelizmente, hoje a gente ainda tem muito isso de a gente se comparar com outras mulheres que às vezes a gente vê na internet, porque hoje ainda tem isso, tem o mundo da internet, que a gente vê mulheres que às vezes parecem que se amam mais, que têm uma vida perfeita e a gente se compara com isso. Mas é uma coisa que a gente tem que entender é que isso não é a vida normal de uma pessoa, Na né? internet, as pessoas só mostram o que que querem. elas e ninguém vai querem. mostrar que tá triste na internet, Sim, né? E o gente? reforço também Infelizmente. do machismo, né? Que às vezes nós, mulheres, acabamos reforçando Sim, falas, com porque é certeza. tão cultural que às vezes a gente fala sem perceber. Então, por exemplo, eu já ouvi relatos de pacientes falando em relação, assim, por exemplo, do divórcio, né? De outra mulher falando, nossa, tadinha, ela divorciou. Por que, tadinha? Talvez ela tá muito mais feliz. Exatamente, talvez o relacionamento não dava certo, ela sofreu muito mais. Sim. Eu acho que as pessoas pensam muito nisso, essa questão de divórcio é algo que pesa, porque para muitas pessoas, inclusive mulheres, divorciar é algo muito feio, é algo assim. É porque o homem, ele vivia né, dentro dessa sociedade, o homem ele tinha um papel de proteção para a mulher, porque olha aqui, tanto de coisa que a gente não podia fazer, né? E aí, a partir de você ser casada, ela tinha uma certa liberdade. Hoje, ainda, como é cultural, a gente ainda leva que o nosso papel principal é de constituição de família, né? Então, tem esse aspecto. Então, quando tem o divórcio ou não tem o casamento em si, muitas pessoas da sociedade olham e falam assim, o que está faltando nela? E muitas vezes a gente se pergunta o que está faltando. O homem é julgado, porque o que falta nele? O divórcio, às vezes, aconteceu o divórcio, a culpa sempre é jogada na mulher, mas ninguém fala o que aconteceu com o homem. Quando acontece um divórcio e o homem segue a vida dele, todo mundo acha lindo. Se a mulher segue a vida dela, mas ela tinha que preocupar com os filhos, ela não tinha que estar preocupada em arrumar um namorado, um novo marido. Então, assim, isso é muitas vezes das próprias mulheres que julgam as outras. Sim, a gente perpetua essa questão, né, do machismo. Mas hoje, quando a gente tem, eu acho que o principal ponto que a gente poderia fazer, que a gente deve fazer, assim, diariamente, é fazer uma revisão do quem a gente está seguindo, as páginas na rede social. Acho que eu sou super a favor, que eu acho que a rede ajuda a gente até esse compartilhamento, mas a gente tem que saber quem que a gente está seguindo. Exatamente. Condiz com a minha crença, com o que eu quero para mim. Então, tem muitas mulheres que têm muito importante. páginas. O padrão de vida da pessoa é o mesmo que o meu.
Não, Porque eu nem muito- falo disso, mas o que essa pessoa está trazendo? Ela está falando, por exemplo, a importância de você se cuidar, né? Eu acho que esse ponto, porque às vezes traz o romantismo, uma coisa que não é real, mas eu acho que se a pessoa, independente do valor financeiro que ela tenha, mas ela consiga trazer uma mensagem bacana para Essa as questão do pessoas. padrão, por exemplo, eu fui mãe. Um exemplo, gente. Eu fui mãe, sou uma mãe solo, preciso cuidar do meu filho e da minha casa, não tenho nenhum ponto de apoio. Como eu vou querer me comparar com alguém que tem dinheiro, que tem babá, tem uma rede de apoio? Então a mulher precisa muito focar nisso também, que ela não pode se comparar com qualquer pessoa que ela vê por aí que não vive a Uhum. mesma realidade. Sim. Eu acho que o nosso maior erro é isso. Nem acho que nem Nos comparar com comparativo. pessoas que não têm a mesma realidade da nossa, porque cada mulher tem a sua Eu acho que é realidade. de agregar, sabe? Quem tá com a gente está agregando alguma coisa. Sim. Eu acho que isso é importante. Então, a gente ter cuidado também como que a gente, o que que a gente passa para o outro. Então, a gente, uma questão, por exemplo, de relacionamento. Muitas vezes, quando a mulher ganha mais, o homem se sente inferior, fala essa dinâmica do relacionamento não vai dar certo. Isso é uma fala extremamente machista. Só que muitas falas, elas são... as falas, às vezes, elas não parecem, sabe? Quando a gente vai analisar a situação, a gente fala, poxa vida, eu já vivenciei falas, assim, de pessoas que eu gosto, que depois, quando eu pensei, falo, poxa vida, mas que fala mais Eu acho que machista. acho que a mulher está muito acostumada na hora a relevar tudo que é falado com ela, a não revidar, Sim. a não querer se opor e falar, não é dessa forma. Comportamento E aí, adequado, depois, né? quando a mulher tá quieta, sozinha, ela para e pensa e começa a matutar aquilo na cabeça. Poxa, mas por que a pessoa acha isso? A gente tem muito isso de não revidar nada que fala, porque não é um comportamento esperado de uma Sim. mulher, né, gente? De responder. Mas, e aí, gente, nesse É. cenário que a gente viu tudo, o que que vocês acham que a gente pode fazer individual, coletivamente, que vai minimizar essas pressões, incentivar mais o autocuidado da mulher? Acho que é questão de apoio. Eu acho que as mulheres, assim, precisam estar abertas a apoiar as demais mulheres, gente, querendo ou não, e julgar menos. A gente sabe que é do ser humano julgar o outro, mas eu acho que a gente precisa, muitas vezes, nos colocar na pele das outras pessoas e pensar, se eu estivesse nessa situação, eu gostaria que isso fosse feito comigo? E realmente apoiar, gente. Às vezes você tem uma amiga que, se você está vendo que está numa situação que está complicada, toma a liberdade de conversar com ela, tentar abrir os olhos, porque, infelizmente, também, hoje, com essa questão de mundo da internet, por mais que a gente tenha muito acesso à informação, as informações são restritas porque as pessoas escolhem o que querem consumir, né? Então, às vezes, precisa muito disso, gente. Você tem amigas, junta suas amigas para fazer uma noite de amigas, para poder comer, beber, vai pedir um delivery, gente. Ninguém cozinhar, Sim. para poder colocar papo fora, experiências de Tá, vida. eu vi uma frase que acho que é isso daí. importante. Eu vi uma frase falando assim, no final, quem salva a mulher não é o príncipe encantado, são as amigas. Exatamente. Então, eu acho que as mulheres precisam muito disso, porque também é uma coisa que a gente percebe que as mulheres, quando entram no relacionamento, quando estão namorando ou casa, elas se afastam das amizades e acaba que o mundo dela gira muito em torno de um relacionamento. E ela precisa de ter esse E pé até no da chão. família Da mesmo, família. né? E eu acho que precisa muito de ter esse pé no chão. Então, eu acho que nós, como mulheres, é uma coisa que a gente pode fazer, de estar sempre tentando resgatar nossas amizades, nossos colegas de trabalho, para poder realmente tentar dar um pouquinho de sanidade, né? E Nossa, principalmente a terapia. eu ainda vou um pouco além disso, assim, que eu acho que é muito voltado para essa questão mesmo de mudança com todas as gerações, para a gente, não só com as mulheres, a gente começar com todo ser humano, Sim. a gente passar a ter uma responsabilização humana e a gente, de uma conscientização de que não só as mulheres se apoiando, mas inclusive nós mulheres com os nossos filhos, para que haja de fato uma mudança de gerações, né, em que a gente não quer ajuda, a gente quer corresponsabilização. Sim. E enquanto a gente não mudar isso, acaba que a gente vai ficar sempre ali com tratativas paliativas e a gente nunca vai conseguir gerar realmente, de fato, mudanças significativas para uma próxima geração, Sim. que é o que, de fato, vai ser essencial, até, inclusive, para a nossa consciência. Agora, gente, parando um pouquinho aqui, a gente tem uma pergunta no nosso chat, que é: qual é o principal padrão ou realidade que vocês acreditam ser importante para transformar as próximas gerações de mulheres? Acho que é o diálogo. A gente vem de uma sociedade que muitas vezes as mulheres de mães, tias, a gente não tem essa conversa
uma conversa realmente normal, de às vezes você chegar e falar, gente, eu conheci, você é adolescente, você vai chegar e falar, mãe, eu conheci um garoto e gostei dele. Não tem essa questão de diálogo e nem sobre assuntos mais profundos. Eu acho que uma coisa que a gente pode trazer muito nessa geração e nas próximas é tentar ser mais abertos com os nossos filhos, principalmente Dar mais dessa apoio, questão né? de apoio, de confiança e mostrar que eles podem conversar com a gente sobre tudo, principalmente as mulheres. Porque muitas vezes a nossa filha, a nossa prima, qualquer parente tem algum pensamento, mas não tem essa liberdade de pensar que pode se abrir. E eu acho que isso é muito importante, o diálogo, da gente sentar, igual a gente está aqui conversando, e expor nosso ponto de vista para outras mulheres. Então, acho que o diálogo é a principal fonte de mudança. E é importantíssimo isso, porque hoje a gente está presente aqui com mulheres de gerações diferentes, então são vários pontos de vista, né? E eu acho que também é essa questão do apoio, de mulheres conversarem, mulheres se apoiarem, parar com essa questão de rivalidade, de comparação, porque no final a gente está lutando pela mesma coisa, Sim, né? Sim. Eu acho que também um outro ponto que é importante é a gente redefinir as expectativas, né? Então, a gente veio nós temos um histórico de mulheres fortes que lutaram, né, pelos direitos que nós temos hoje, mas a gente também precisa que as próximas gerações também tenham o direito de descansar. Sim. Porque senão a gente fica achando que a gente tem que estar sempre lutando, né, por algo. Não, tem que Pensar melhorar, que tem que nunca- a gente melhorar, não vai dar melhorar. conta de tudo. É. É humanamente Então, impossível Eu a li gente dar conta de tudo, uma né? ideia, né, disso que a Thaís trouxe, assim, ao invés da gente ficar, nossa, comparando entre as amigas, assim, nossa, quem cansou mais, a gente começa a fazer uma competição, quem descansou mais, Vamos, gente. Não é? mudar esse padrão volta mental saudável. mesmo, Sim, que a gente acaba, porque A a gente gente tem vai direito a valorizando, né, assim, ai, nossa, hoje eu fiz isso, aquilo, Não então, fica uma competição de de quem ruim, cansou né? mais, né? A gente começa a tentar para mudar padrão, né? Que é uma, dentro dos exemplos aí que a Thaís Sim, trouxe, né? eu acho que é esse aspecto. Então, acho que se a gente puder levar algo para as próximas gerações, além da nossa força, que quando a gente quer, a gente consegue correr atrás em conjunto ainda mais, eu acho que é essa questão do descanso, da escolha ao cuidado consigo mesmo, porque muitas vezes a gente tem uma prateleira, a gente vai colocando várias pessoas nessa prateleira do cuidado e a gente vai tirando a gente lá do principal. Sim. Né? Então, acho que é de nos colocarmos na principal prateleira da nossa vida, né? E cuidar e redefinir as expectativas. Né? Eu acho que isso é importante. Agora a pergunta da Luana Dourado. Obrigada, Luana. Quando vocês pensam nas mulheres que vieram antes de vocês, mães, avós, líderes, qual herança vocês acreditam que foi mais poderosa na formação de quem vocês são hoje? Que isso, hein, Lu? Eu vou pensar no meu contexto, né? Minha mãe sempre foi uma mãe muito presente, né? Ela tem algumas falas, assim, às vezes que me dói um pouco no sentido, por exemplo, de estudar, que ela queria ter estudado, né? Então, ela sempre cuidou muito da gente, deixou de fazer coisas para ela para fazer por nós. Então, hoje, quando eu vou fazer alguma coisa, muitas vezes eu penso nisso, sabe? No sentido assim de quanto que ela deixou de fazer algo por ela para que eu possa ter tido a condição. Então, por exemplo, nós somos do interior, né? Nós morávamos em Martim Campos e meus pais gostavam muito de lá, mas vieram para cá porque tinha 4 filhas que precisavam estudar e lá a gente não conseguiria. Então, hoje, né? As minhas irmãs todas trabalham, nós fizemos faculdade, nós temos valores, né? Que foram passados por elas. Então, eu tenho muito orgulho das minhas irmãs, da minha mãe, né? Então, acho que o que elas me trouxeram foi isso, de valorizar, de ter fé e saber que eu posso contar com todas elas. Sim. A gente está caminhando para o final aqui, infelizmente, porque o papo está muito bom. Tinha que durar mais umas horas, né? Tinha, Mulher, né, A gente? gente não fala muito, realmente. Eu vou ler alguns comentários e depois a gente vai falar o que a gente pretende deixar de recado para as gerações de agora. Sempre uma terapia, compartilhar as cobranças e expectativas com outras mulheres é muito acolhedor. E o outro é, cada história carrega seus próprios desafios e conquistas, que a gente aprenda cada vez mais a trocar a comparação pelo apoio e pela admiração entre nós. Perfeito, gente. Esse momento foi importantíssimo, assim, eu acho que já serve, né, de cuidado mútuo entre nós mesmos. Eu acho que toda mulher devia conversar sobre isso e escutar coisas sobre isso e se atentar mais sobre essas questões, né, de falas machistas, falas culturais que a gente aprende aí ao longo da vida e que infelizmente ficam, né? Pode deixar aí o recadinho de vocês.
Eu acho que eu poderia, né, falar, acho que a gente falou tanta coisa aqui, um papo muito bacana, eu gosto muito particularmente, mas eu acho que a gente não se preocupar tanto em conquistar novos espaços. Eu acho que o principal espaço que a gente deve conquistar é o interno. Sim. Eu deixaria aqui como projeto de vida, né? Que sejamos nós mesmas, validando nossas imperfeições, sempre que elas fazem parte da construção do que nós somos hoje, e que uma exausta, ela sobrevive, né? Mas uma pessoa, uma mulher descansada, ela vai conquistar o mundo e vai levar muito mais valores para as novas gerações. No meu caso, eu acho que não se cobre muito. Por mais que a gente mulher tenha aquela coisa de a mulher maravilha porque dá conta de tudo, a gente é humanamente impossível dar conta de tudo, gente. Então, assim, você vai se cobrar, mas se preocupe primeiro em estar bem com você mesma, em se cuidar, fazer terapia, conversar com os amigos, tá sempre bem para só depois você realmente se cobrar. E se você não dá conta, tá tudo bem. É normal a gente não dar conta de tudo e isso não torna a gente menos mulher. A gente só é ser humano. Então, assim, quando você sentir que não deu conta, você pensa, mas pensa em tudo que você fez, que você já deu conta, não no que não deu conta. Eu acho que isso é importante, a gente poder elevar as nossas conquistas e não as derrotas. Antes de deixar minha frase final, eu quero agradecer muito a presença de vocês, meninas, porque essa conversa foi muito rica e necessária, e eu espero que tenha agregado aí para quem assistiu também. E agradecer vocês também que estão aí com a gente, né? Nesse momento, primeiro episódio do nosso Aberta Cast. Eu espero que vocês tenham gostado. E a mensagem final que eu quero deixar, inclusive, muito obrigada por interagir, tá? Que a gente possa ter mais momentos como esse, com muita interação, muitas perguntas, e desculpa se a gente não conseguiu responder todas, tá? A mensagem final que eu quero deixar é que honrar quem veio antes não significa repetir os mesmos padrões. Cuidar da saúde não é fraqueza, é evolução. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, Muito pessoal. obrigada, tchau, gente.